Hoje a TV UEM vai entrevistar o professor titular da Universidade do Rio de Janeiro e atual coordenador do Observatório das Metrópoles, o professor Luiz César Queiroz Ribeiro. Tudo bom, professor? Tudo bem. Hoje vai falar sobre violência urbana e a primeira pergunta é que a gente observa pelos últimos índices de 2010, o mapa da violência, que ela cresceu muito no interior e deu uma diminuída nas capitais. Por que se deve esse fator? Nós estamos falando, na verdade, então, do homicídio. Do homicídio. Bom, tem várias hipóteses para explicar isso. A primeira é que, os homicídios estavam muito concentrados nas áreas metropolitanas e chegou a níveis muito elevados, enquanto que nas pequenas cidades você tinha níveis muito baixos. Bom, o crescimento grande hoje se deve ao fato de que nessas cidades não metropolitanas o patamar anterior era muito baixo. Se um lugar que tinha 10 passa a ter 15, então cresceu 50%. Sim. Então dá uma ideia de que há um deslocamento do homicídio de um lado para o outro, mas isso não necessariamente é o que nós podemos ler desses dados. Né? Sim. Então esse é o primeiro ponto. Né? O segundo ponto é que essa diminuição no agregado das regiões metropolitanas se deve às novas políticas, sobretudo de São Paulo e do Rio de Janeiro, as políticas de segurança pública, que estão efetivamente diminuindo as taxas de homicídio nessas regiões metropolitanas. Estão sendo eficazes, então. Essas políticas estão sendo eficazes, está trazendo resultados. Em termos de diminuição, sim. Mas as taxas são muito elevadas ainda. Correto. E elas são elevadas, sobretudo, em determinadas faixas etárias, em determinados grupos sociais. Né? Os jovens, os negros e os jovens do sexo masculino. Certo. Por outro lado, essa diminuição esconde, a diminuição das taxas, esconde um outro fato que não é catalogado, que é como homicídio, que é as mortes decorrentes daquilo que se chama resistência ao ato de infração, ou seja, certo. A polícia fazendo combate acaba matando jovens, criminosos ou não criminosos, certo. E isso se categoriza de maneira diferente, como uma morte por resistência. Correto. E não entra na estatística. Né? Você tem uma ideia, o ano passado em São Paulo foram cerca de 1.000 mortes por esse tipo de situação em que a polícia combatendo aparentemente há uma resistência e há uma morte. Né? No Rio de Janeiro foram 800 pessoas. Então, se a gente contabilizasse também essas mortes como homicídios, talvez essas taxas não tivessem uma queda tão grande. Né? Correto. Por outro lado, também tem o fato de que há uma política de encarceramento hoje indiscriminado, né, que faz com que esses homicídios não estejam ocorrendo, mas tem uma violência na população carcerária, né, que também não é contabilizada. Então, é muito cheio de nuances esse dado. Não está não completo, dá para pensar, né? Que há o deslocamento das regiões metropolitanas para os municípios pequenos como resultado apenas dessa política. E tem como a gente apontar quais são as principais causas da criminalidade, da violência urbana? Olha, tradicionalmente, de maneira espontânea, se associa muito os homicídios aos fatos relacionados ao tráfico de drogas. Mas isso, na verdade, não responde pela maioria dos homicídios. A maioria dos homicídios ocorre em situações bem distantes até dos atos propriamente relacionados com a economia da droga ou a economia das armas. Certo. Acontecem em situações bastante banais até. Casos passionais, questões de família. Situações de diversão, situação de interação social, de sociabilidade, de grupos, que por algum motivo acaba resultando num conflito com morte.
E a bebida alcoólica entra nessa questão? Você falou do tráfico, não responde para todos, mas a bebida alcoólica acaba motivando também o número de homicídios, o abuso? O tráfico de drogas responde por uma parcela importante, mas a maioria dessas mortes ocorre em situações banais, de brigas de vizinho, briga entre pessoas de família, briga em situações de lazer, de bar, né? Alguns estudiosos que dizem o seguinte, que essas taxas são concentradas da seguinte maneira: ela ocorre geralmente de sexta a domingo, de maneira mais incidente, mais forte. Ocorre em bairros populares, ocorre em situações de interação social cotidiana, né? E ocorre envolvendo jovens pobres negros. Então, não é um resultado apenas daquilo que decorre da disputa por território, pelo crime organizado, pelo narcotráfico. Você falou aí do perfil, então, da maioria das situações de crime das pessoas que cometem. Há um perfil de vítima, principalmente nos homicídios aqui no Brasil? Ele atinge, como eu disse, basicamente o sexo masculino do que o sexo feminino. Mais os jovens, até a idade de 24 anos, as taxas são muito elevadas, a população mais pobre é a população negra. Então, atinge de maneira mais central um determinado grupo social com essas características. Então, tem como mensurar o custo da violência para o Brasil? Porque se fala de gastar para fazer políticas para evitar essa violência, para prevenir, e com certeza deve se gastar muito para manter, né, os bandidos na cadeia e toda essa questão. Dá para mensurar? Olha, o Ministério da Justiça já fez alguns estudos tentando fazer essa mensuração. Eu, infelizmente, agora não tenho esses números, mas é muito grande. Se nós considerarmos o custo da própria repressão, o custo em termos de perda de valores econômicos por deslocamento de empresas de cidades mais violentas, o custo da segurança privada, a segurança formal, mas também a segurança privada que as famílias são obrigadas a manter para poder se proteger, o custo que decorre das pessoas que moram em bairros mais violentos tem pelo fato de não poder trabalhar de maneira plena, porque tem que ficar muito no seu território, perto da sua casa, para proteger a sua família. Isso atinge, por exemplo, muito as mulheres, que acabam tendo que ficar em casa mais do que poderia ficar, e deveria ficar em função da necessidade de renda que ela tem. Então ela está perdendo renda, que poderia estar resultando no melhor bem-estar social. E o custo do hospitalar, né? O custo que é elevadíssimo. Tratar um ferido, sobretudo nessas situações de confronto violento, que se usa muito armas pesadas, são um custo muito elevado o tratamento desse tipo de ferido. Correto. E já dá para apontar soluções? Existem soluções para a violência urbana no Brasil? Olha, a solução, em parte dessa violência, tem a ver com a reforma das polícias, né? Porque, seja pelo fato da conexão que existe entre a polícia e as formas de tráfico organizado de drogas, né? Esse tráfico existe porque existe uma polícia corrupta que é conivente, protetora desse tráfico, que é envolvida nesse tráfico, e ela provoca violência. Ela provoca violência porque está em pauta aí uma disputa de mercado. O mercado da droga e o mercado da segurança é oferecida pelos policiais que são coniventes e são mesmo participantes desse sistema. Seja pelo fato de nós termos uma polícia violenta que não realiza bem o seu trabalho de policiamento nos bairros onde essa criminalidade mais cotidiana acontece, né? Então, a reforma da polícia, para termos uma polícia mais de proximidade, uma polícia que não se oriente pela violência para combater a violência, uma polícia que tenha um ethos de moralidade, que impeça essa conivência do sistema policial com
enfim, a economia da droga, isso é um ponto central, Sim. Não tem dúvida. Agora, além disso, é preciso que a gente tenha a capacidade de dar, enfim, outro tipo de orientação para essa juventude que é protagonista e vítima dessa violência mais cotidiana. Né? Isso é o resultado de falta de alternativas, falta de perspectiva, falta de horizontes. Né? Então nós temos que disputar essa juventude, porque essa juventude tem um caminho diferente. Como que você analisa as UPPs lá no Rio de Janeiro? Você acha que é um modelo que está funcionando? Em parte, sim. Em parte está funcionando. Primeiro, há uma mudança de clima na cidade, uma mudança de clima nesses bairros, dessas favelas que eram tomadas pelos traficantes, né? E há um otimismo que é uma mudança importante, porque a mudança começa quando você começa a acreditar que ela é possível. Quando você não acredita que a mudança é possível, aí mesmo que não ocorra mudança nenhuma. Então é uma mudança, nesse sentido está funcionando as UPPs. E em alguns territórios a violência diminuiu, embora o tráfico não tenha sido exterminado. Né? Isso porque as UPPs se orientam mais pela busca de controlar a violência e não exatamente de eliminar o tráfico. Exterminar. Não quer que o tráfico se organize com base na disputa violenta pelo território. Então, nesse sentido, há um impacto positivo, mas não elimina nem a conivência da polícia em geral Sim. com o tráfico e não elimina também o tráfico. Agora, só para a gente finalizar, uma última questão do desarmamento, que está tanto em voga, né? Está voltando a ser comentado. Você acha que o desarmamento no cenário do Brasil pode ajudar a diminuir a violência? Eu acho que pode ter um efeito positivo. Né? Numa sociedade que tem uma história muito antiga de violência, que de certa maneira banalizou a violência nas relações interpessoais. Né? O marido mata uma esposa por qualquer motivo banal. Né? Aconteceu agora há pouco no Rio de Janeiro, semana passada, um crime num bairro popular por um adulto matou outro adulto, e a origem desse homicídio foi uma briga de criança que jogava bola de gude. E essa briga acabou resultando num conflito entre famílias, um conflito entre os adultos, e o fato de um desses adultos ter a posse da arma facilitou que essa comoção de uma briga de criança, né, acabasse resultando numa morte. Então, retirar as armas, retirar a facilidade com que você tem acesso às armas, sem dúvida nenhuma, é um ponto fundamental. Não é a solução geral, né? Não vai resolver, porque a atitude das pessoas, os valores das pessoas têm que mudar. Mas pode diminuir o fato de que essa atitude violenta se transforma numa violência letal, porque a arma leva a uma violência letal. Né? Aquilo que poderia ser resolvido numa discussão, ou aquilo que poderia ser resolvido numa briga entre pessoas, é resolvido pela arma. Então, evidentemente, essa violência pode não diminuir, mas diminuir a violência letal. A morte, né? A morte. Muito obrigada, professor, pela sua entrevista. Obrigada. Bom, hoje nós conversamos com o coordenador do Observatório das Metrópoles, professor titular da Universidade do Rio de Janeiro, Luiz César Queiroz Ribeiro. Obrigada.